Graça e paz do Senhor Jesus a todos, é uma alegria estar de volta. Tirei umas férias bem curtinhas, mas valeu muito a pena. O Senhor às vezes nos dá um pouquinho de descanso, mas eu estou muito feliz de estar voltando aqui com vocês e dessa vez começando a nossa série com homens de Deus. Nós fizemos uma série boa com muitas mulheres de Deus aqui da nossa região e agora eu comecei com os homens de Deus e tem muitos para a gente falar, viu? E hoje eu tenho o prazer, a alegria de trazer para vocês o pastor Daniel Barbante, da Igreja Verbo da Vida, onde eu estou congregando, uma igreja linda, uma igreja aconchegante. Eu convido vocês a ficar ali em frente ao fórum. E o pastor tem uma história de vida muito bonita para nos contar. Eu conheço toda a história dele, porque sou amiga da mãe dele. Não vou falar quantos anos, né? Porque daí também já ia pegar para minha idade. Mas eu sou amiga da mãe dele. Então ele é quase um filho para mim, que eu conheço desde criança. E é uma honra para mim trazê-lo aqui, porque eu conheço a história e eu sei que realmente o Senhor agiu poderosamente na vida dele. Eu quero começar dizendo essa palavra que está em Mateus 28, 19, e diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Pastor, é um prazer, é uma alegria ter o senhor aqui falando no meu podcast. Obrigada por aceitar meu convite, como a sua esposa já esteve aqui. Sim. E eu sei que o senhor tem muita história para nos contar, e tem muita bênção, e tem muita palavra poderosa para compartilhar. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Nós vamos começar contando a sua história e entrando um pouco em algumas questões bíblicas, que eu sei que o senhor gosta. Nós viemos debatendo, esses dias ele foi me buscar em São Paulo, olha que bênção, e a gente veio debatendo, então a gente tem muito que conversar. Primeiramente, obrigado, Lena, pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Me sinto honrado Eu que me em sinto. poder estar aqui nessa tarde, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E a minha oração é para que Deus extraia coisas, né, desse programa para estar abençoando os ouvintes, e eu sei que vai ser uma tarde muito proveitosa. Com certeza. Aleluia. Eu tenho certeza disso, que nós temos muitas coisas para ensinar. Ele tem muitas coisas para nos ensinar. Eu gostaria, pastor, que o senhor falasse primeiramente o que a gente fala aqui do ACDC. Eu não sei se o senhor precisa falar muito do seu AC, porque o AC não interessa muito, né, pastor? Interessa mais o DC, depois de Cristo, porque o antes de Cristo a gente quer mais é esquecer. Mas conta um pouquinho para nós da sua jornada e como que tudo isso aconteceu na sua vida. Hoje eu estava pensando um pouquinho em relação a quantos anos já que eu estou em Cristo. E está quase equiparando com os anos em que eu não estava em Cristo. Oh, glória! Isso então que é bom. Então eu estou ficando, bom. Um pouco maduro. Não vou falar velho, maduro. Maduro. Velha sou eu. Velha eu já estou. Amém. E falta alguns poucos anos para eu ter mais tempo no Senhor do que eu tive fora no mundo, dele, né? Então a minha vida pregressa, antes de Cristo, era uma vida totalmente desregrada. Eu vivia em festas, em baladas, bebia muito, usava muita droga. Chegou uma época que comecei a fazer festas aqui na região, né? Festas raves, festa eletrônica. E quando eu me converti, inclusive eu estava no meio do planejamento de uma festa. Isso foi em 2006. E o Senhor falou comigo. E quando o Senhor falou comigo, eu larguei tudo. Né? Eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Foi bem rápido. Quando eu vi alguém ministrando debaixo do poder do Espírito Santo, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Aleluia. E eu desejei fazer aquilo para a minha vida. Eu falei, eu quero isso. Eu nunca tinha encontrado, embora eu tivesse buscado em outros lugares, no Espiritismo, no próprio catolicismo,
mas eu nunca encontrei nada igual com o que eu achei na igreja protestante. Amém. E foi o último lugar que eu esperei encontrar Deus, porque eu tinha muito preconceito. Fazia piadas com crente, minha irmã tinha se convertido mais cedo do que eu, e eu fazia chacotas. Zoava ela. Zoava. É assim mesmo. A gente sabe bem como que acontece esse processo. Aí falava para minha mãe, pega essa Bíblia sua, joga no lixo. Misericórdia. Falava umas blasfêmias aí. E Deus foi misericordioso. Foi. Ele é. E me alcançou. E eu me converti num lugar extremamente inusitado para mim, que foi na Igreja Universal. Olha, tem muita gente que se converte lá, né? Depois de uma festa, eu cheguei em casa, né, era umas 6 horas da manhã, e a minha mãe já ia na Universal. E eu falei, mãe, eu quero ir na igreja com você. Inclusive, a minha mãe é uma ouvinte assídua sua. Ela é mesmo. Não que perde... belezinha. Um abraço, Neia. eu amo quando você faz seus comentários lá. Amei, Lena, adorei. Ela gosta. Eu acho muito bom que ela está aprendendo comigo. Ela não perde um programa. Todo dia ela assiste. Todo dia. É que tem um capítulo por dia, né? Então, foi ela que me levou para a igreja. Eu pedi para ela, falei, mãe, me leva para a igreja, não estou aguentando mais. E quando eu cheguei na igreja, o pastor começou a falar algumas coisas da minha vida em específico. Ele começou a fluir numa palavra de conhecimento. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu só fiquei surpreso porque ele sobrenaturalmente sabia de coisas a respeito da minha vida. Só que quando ele falava... Né? O Senhor, né? Quando ele falava debaixo da inspiração de Deus, eu cada vez mais ficava resistente no meu coração, dizendo, esse pastor só quer o meu dinheiro. Ele só está interessado no meu dinheiro. Só que Deus foi derramando unção, e ele foi indo cada vez mais profundo, mais específico. Ele foi bem cirúrgico na palavra de conhecimento. E ao ponto de eu falar dentro do meu coração, não abrir meus lábios. Aquela palavra que separa juntas e medulas, né, então, pastor? Não é aí? Não é por aí? E eu não verbalizei, estava do lado da minha mãe, né, no auditório ali. E eu falei dentro do meu coração. Eu falei, eu estou ansioso por conhecer esse homem. E a hora que eu falei isso, ele parou e falou assim, eu também estou ansioso por te conhecer. Uau! Assim, na lata. Foi um negócio impressionante. Deus falando. Era Deus através da vida dele poderosamente com você. Eu estava tendo um tete-a-tete com Deus ali. Uau! Porque o cara, eu conheci um pouco dele, mas depois de um mês eu saí da igreja, porque eu vi algumas coisas que eu não gostei, relacionada à parte financeira, e eu resolvi sair da igreja. Mas ali era Deus falando comigo. E aquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E nunca mais olhei para trás. A minha vida nunca mais foi a mesma. E, colocou lógico, a mão no arado e não olhou para trás, né, pastor? É assim que a gente tem que fazer. Sim. Eu fiz isso também para a glória do Senhor e já tenho 40 anos com o Senhor. Muito mais eu já vivi com o Senhor do que sem Ele. Olha que bênção. Muito mais. Amém. Então, basicamente foi isso. Aí naquele dia eu aceitei Jesus Cristo e minha vida transformou totalmente. Passei alguns anos com um aspecto de loucura, quiseram me internar. Porque geralmente é o que acham, né? Endoidou de vez. Endoidou de vez. Quiseram me internar mais de uma vez. Verdade. Inclusive, eu já passei até por situações de quererem me internar compulsoriamente. Né? E Deus me livrou, né, dessas internações. Nunca fui internado, nunca fui para clínicas. Deus foi tratando comigo, me alinhando, me curando. Fui diagnosticado com esquizofrenia. Uau! Talvez as drogas tenham desencadeado a esquizofrenia, porque isso acontece. Acontece mesmo. E comecei a tomar uma bateria de remédios. Tomava uns 16 remédios por dia. Uau! Virei um zumbizão, né? Ficava praticamente dopado o dia inteiro. Mas aí eu comecei a estudar no Rema, comecei a ter acesso a livros do Kenneth Hagin, acesso a livros do Telly Osborne, e teve um livro que eu li do Telly Osborne que mudou completamente a minha vida, que foi o livro Você é o Melhor de Deus. Uau!
E ali ele falava um pouco sobre cura, trazer Isaías capítulo 53. E aquilo começou a gerar fé no meu coração. E eu pegava os remédios e eu orava. Eu falei, Pai, levanta oportunidades para que eu pare de tomar esses remédios. E Deus foi me ajudando, me auxiliando. Depois de uns 3 anos eu parei de tomar os remédios. Tive algumas crises ainda, né, nos anos posteriores, mas Deus trouxe a libertação lucidez total. completa através do poder da palavra. Né? A palavra trouxe a minha mente de volta. O Espírito Santo trouxe a minha mente de volta. Teve épocas da minha vida que eu achava que eu não ia conseguir sair daquilo ali. Que eu estava num labirinto, não sabia o que fazer. Estava sendo oprimido. E às vezes eu lia algumas coisas na Bíblia, não entendia e confundia também. Tentei até sacrificar um animal lá na chácara da minha mãe, porque eu li o Antigo Testamento, não entendi nada, não tinha ninguém para me discipular, para fazer um tete-a-tete comigo. Misericórdia. Alguém que sentasse e falava, não, é assim, assim, assim. Eu até tinha algumas pessoas que me ajudavam, a tia Magda, depois, posteriormente, o Bispo Vilmar me ajudou muito. Glorifico a Deus pela vida dele. Bispo Vilmar é uma bênção. Mas mesmo assim as pessoas achavam que eu ainda era um pouco fora da casinha. Fora do normal. E eu realmente era, né? Eu realmente era. Eles não estavam errados. Eles não estavam errados. Eu ainda estava num processo de libertação. A minha libertação não foi da noite para o dia. Ela aconteceu de uma forma gradativa, ela foi paulatina. Né? E é assim que a palavra faz, né, pastor? A palavra, em algumas pessoas, ela é mais rápida, eu não sei, para dizer assim. Em algumas pessoas o Senhor entra e para cada pessoa ele trabalha diferente. O Senhor não trabalha igual com ninguém, porque nós somos únicos. Como diz nós somos a obra-prima do Senhor. E eu creio que Ele vai trabalhando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, de uma maneira que é única. Por isso que cada pessoa que eu trago aqui no meu podcast tem uma história diferente de como foi o relacionamento com Deus. Mas uma coisa é nítida e clara, a palavra é a que liberta. A palavra é poderosa, por isso eu insisto muito no ensino da palavra. Eu fico muito assim, todo dia eu prego um capítulo, eu preguei, eu já gravei a Bíblia inteira, estou regravando. E sempre quero fazer melhor porque eu sei que o poder de Deus está ali, na palavra, ministrada. Amém. Todos os dias no coração das pessoas. Amém? Foi o que trouxe libertação completa para mim. Foi o poder da palavra de Deus. Na medida em que eu comecei a renovar a minha mente, Deus começou a me ajudar. Né? E quando eu fiz o Rema, também foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, eu gostaria de compartilhar um versículo. Por favor. Que está no meu coração, né? Eu estava vindo para cá e esse versículo estava bem latente. Amém. No meu coração. E é uma das coisas que mudou também o meu curso, o curso da minha vida, é saber que eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Ô, glória. Porque para mim a Bíblia era um livro de religião, era meramente um livro escrito por homens. Mas quando Deus ele soprou, e eu tive um contato com o Espírito Santo, ele começou a soprar algumas coisas da Bíblia, abrir os meus olhos para entender algumas coisas, eu percebi, opa, peraí, esse livro é real. Isso daqui não é apenas um livro somente. A palavra Isso daqui viva. É a palavra de Deus, é a palavra viva, é a palavra revelada. E na medida em que o Senhor começava a abrir as Escrituras aos meus olhos, né, ele foi trazendo crescimento. Eu fui crescendo espiritualmente, ele foi me fortalecendo, porque a palavra traz isso, né? Uhum. Daniel capítulo 11, versículo 32, a Bíblia vai dizer que o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. Amém. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu particularmente, eu fico um pouco o pé atrás em relação a essas campanhas de libertação, por exemplo. Por quê?
Porque eu creio que o libertar do homem está na medida em que ele conhece as Escrituras. Eu creio nisso também. Está na medida em que ele conhece o Senhor Jesus Cristo. Eu creio muito nisso. Porque Moisés deu o maná, né? Mas Jesus ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro maná, eu sou o pão que desce do céu. Ele verdadeiramente é alimento. Ele falou das águas que eu der, a pessoa não vai ter mais sede, né? Então, nós verdadeiramente temos libertação na medida em que nós conhecemos mais da palavra inspirada. Porque essa palavra é uma palavra inspirada. Então, isso daqui é algo que eu preciso extrair e aplicar na minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, ele ora para a igreja de Efésios, pedindo que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos do entendimento daquelas pessoas fossem abertos e elas pudessem compreender. Estou até aberto em Efésios capítulo 1 aqui. Abre aí, lê para a gente. Diz aqui, eu também oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, Aleluia. a fim de que vocês conheçam. Aqui ele fala sobre 3 coisas. Primeiro, a esperança para a qual ele os chamou. Quais são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, Aleluia. Conforme a atuação da tua poderosa força. Amém. Então são 3 coisas. A esperança do nosso chamamento. Segundo, a nossa herança nos santos. E terceiro, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Que maravilhoso. Então são 3 coisas que o apóstolo Paulo estava desejando que aquela igreja obtivesse. E são 3 coisas que nós podemos obter. E essas coisas nós obtemos pelo Espírito de sabedoria e revelação, que nada mais é do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de revelação. Amém. Então o que o Espírito de revelação ele faz? Ele desvenda uma verdade que sempre esteve ali. Faz 2000 anos que está ali. Ele só tira Ele tira o véu. olhos. Ele tira o véu. Ele desvenda. E geralmente versículos que ele desvenda aos nossos olhos, porque não são os mesmos versículos para todos, né? Existem coisas que são coletivas, lógico, mas agora eu estou falando sobre um chamado individual. E no chamado individual, ele geralmente nos introduz a certas escrituras para que nós possamos ser moldados por aquelas escrituras e que aquelas escrituras nos ajudem na nossa caminhada. E aquilo ali também é uma introdução ao nosso chamado. Por exemplo, eu lendo a Bíblia por mim mesmo, isso em 2006 ou 2007, eu li a parte que dizia, aquele que deixar pai, mãe, por amor a mim, por amor ao Evangelho, receberá 100 vezes mais, tanto aqui quanto no porvir. Amém. Então eu li aquilo ali e aquilo não entrou normal no meu coração, aquilo foi algo diferente. Não foi algo normal, porque as pessoas leem essa passagem, mas não são todos que botam mochila nas costas, se despede dos pais, se despede dos irmãos, se despede dos campos, que é isso que o versículo diz, e vai fazer alguma coisa por amor a Jesus e por amor à sua palavra. Mas aquele versículo entrou no meu coração como uma espada de 2 gumes, e eu entendi que aquele versículo era para mim. Falei, eu quero isso aqui para minha vida. 100 vezes mais? Aqui e no porvir. Parece bom, hein? Parece um bom negócio. Poxa, eu quero isso para mim, né? Então eu, com uma fé simples, debaixo de uma revelação, creio eu, do Espírito Santo, com certeza, tomei certas atitudes. Só que hoje, eu olhando para trás, eu consigo entender que aquilo ali realmente foi algo do Espírito, porque estava relacionado àquilo que ele me chamou para fazer. Então, individualmente, nós recebemos versículos inspirados pelo Espírito Santo, e aquilo ali acaba nos moldando para aquilo que ele tem para nós. Né? E a gente, conforme vai buscando, o Senhor vai revelando, vai nos moldando, vai construindo a nossa vida nele. Né? Então esse foi um dos versículos, e o versículo que eu gostaria de compartilhar
com os ouvintes, talvez seja para uma pessoa específica, talvez seja para mais de uma. Sempre é. Não sei. Sempre é. Mas esse versículo aqui, ele estava bem latente no meu coração e eu quero compartilhar e que você possa ser abençoado. Foi um dos versículos que também marcou muito a minha vida cristã, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Aqui a Bíblia diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um leitor desapercebido, talvez ele leia esse versículo aqui, né, com os dois primeiros, e veja que talvez seja apenas um cumprimento religioso do apóstolo Paulo. Mas na realidade não é somente isso. Aqui o apóstolo Paulo está relatando algo que aconteceu na vida daquele que é nascido de novo. E aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus, o Deus Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Espera aí. Ele vai nos abençoar? Ele está nos abençoando? Ou ele já nos abençoou? A Bíblia está dizendo que ele já nos abençoou. É passado, né? Então, já está feito. Isso daqui foi uma virada de chave na minha vida quando eu entendi o seguinte: eu preciso me adequar àquilo que Deus já fez. Eu preciso me adequar àquilo que Deus já preparou para mim. Eu preciso entender o plano de Deus da redenção. Eu preciso entender aquilo que Deus preparou para mim e andar naquilo. E como é que eu faço isso? Claro, lendo as Escrituras, mas também renovando a mente. Porque na medida em que eu renovo a minha mente, eu consigo experimentar mais da palavra de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade. Na medida em que você renova a mente. Na medida em que eu renovo a minha mente. Peraí, ele já abençoou? Ele não vai abençoar? Então eu não preciso ficar esperando bênção? Não. Porque não é uma questão de esperança aqui. É uma questão de fé. Porque a esperança olha para frente. A esperança ela é vigorosa. Né? A gente está esperando a segunda vinda de Cristo. Nós estamos esperando, né, a salvação se completar. Mas nós já fomos salvos pela fé. Nós já fomos abençoados. Eu não estou esperando a bênção. Não, eu já tenho a bênção. Já. O que eu preciso agora? Eu preciso trazer ela à manifestação. Simples. Eu preciso trazer a manifestação da bênção na minha vida. E como é que eu faço isso? Pela fé na palavra. Porque Deus ele vai esperar que eu e você estejamos andando em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai esperar que fé seja gerada para que ele cumpra aquilo que ele disse. Porque sem fé não tem como. Não. Sem fé não tem como experimentar da promessa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu experimente tudo aquilo que ele preparou para mim, eu preciso crer. E o que é crer? É dar credibilidade. É dar credibilidade para aquilo que ele falou. Porque sem fé é impossível, não tem possibilidade de agradar ao Senhor. Agora, com fé, eu o agrado. Então ele vai esperar que eu dê crédito àquilo que ele está falando. É a forma que ele estabeleceu. Então eu dou crédito, peraí, ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então isso daqui é meu. Aí Efésios capítulo 2 vai dizer que eu já estou assentado nas regiões celestiais com Jesus Cristo, numa posição lindo, né? De autoridade. Peraí, eu vou estar assentado ou já estou assentado? Já está, né? Eu já estou aqui nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Ele fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus. No capítulo 1, ele vai dizer que o poder de Deus, continuando aquilo que a gente estava lendo, vai dizer que o poder de Deus operou em Jesus Cristo, ressuscitando ele dos mortos, estabelecendo ele à destra da majestade, acima, a Bíblia em inglês, ela vai falar far above. Ela vai acrescentar um far ali. Mais acima. Muito acima. Muito acima. E essa bênção, ela
ela toma formatos diferentes. Aí Provérbios capítulo 10, versículo 22, Salomão vai dizer, a bênção do Senhor enriquece. E não acrescenta dores. E com ela não vem desgosto. Algumas versões vai dizer... e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. A ARA, se eu não me engano, diz que ela não traz desgosto. Então você percebe que a aprovação de Deus, que a bênção de Deus, ela também traz prosperidade. E nós vemos isso por toda a Bíblia. Olha, se vocês fizerem isso e procederem dessa forma, vai acontecer isso, como diz Deuteronômio. Os seus celeiros se encherão, como diz Malaquias. Mas na medida em que eu obedeço a Deus, eu obtenho os benefícios da aprovação, os benefícios da bênção. E na medida que eu desobedeço, eu obtenho o contrário. E o preceito da lei, ou o benefício da lei, como Paulo diz em Romanos, nos alcança por causa de Jesus Cristo. Porque Gálatas capítulo 3 vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldição no meu lugar, para que eu acessasse as bênçãos de Deus. Então eu sou aprovado por Deus na medida em que eu creio naquilo que Cristo fez. Então se eu olho para Cristo e creio no sacrifício vicário, logo eu obtenho uma aprovação por associação, por fé naquilo que ele fez. Amém. Eu não precisei fazer nada para alcançar a bênção, para alcançar a aprovação, para alcançar a justiça. Não precisei fazer nada humanamente dizendo, Não precisei dar uma cesta básica, não precisei guardar 600 e poucas leis mosaicas, não precisei andar de joelho lá naquele caminho da Espanha, ou orar no milho, coisas do tipo, me flagelar. Nada disso alcança a aprovação divina. O que alcança a justiça divina nas nossas vidas é a fé, e a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Tão simples. Porque é naquilo que ele fez, ele passou pelo processo, ele pagou o preço que eu precisava pagar, ele passou por um processo que eu precisava passar. Uhum. Então, quem merecia a morte éramos nós. Fez morte no meu lugar, Quem merecia a morte éramos nós. Com certeza. Porque o salário do pecado é a morte. Primeiramente, morte espiritual, que aconteceu em Adão, e depois morte física. Então, morte é julgamento. É julgamento por causa de pecado. Tanto a espiritual quanto a física. Então, quem merece a morte espiritual e a morte natural somos nós, os pecadores. Mas Cristo se fez pecado em nosso lugar para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se fez maldição para que eu me tornasse bênção. Então eu alcanço... Aí você chegou na bênção. Eu alcanço a aprovação divina, a justiça divina, somente pela fé em Cristo. Porque ele fez todo o trabalho duro, todo o trabalho árduo. Tudo. Então, e essa é uma figura do batismo. Eu morro com Cristo e depois eu ressuscito com ele. Então, o meu velho homem, o meu AC, ficou na cruz. Mas agora eu estou andando em novidade de vida. Aleluia. Agora eu ressurgi com Jesus Cristo. Aí acontece o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Minha vida pregressa não faz mais sentido para mim. Aquilo que eu era antes não tem nem cabimento. Nem me lembro, graças a Deus. Eu não sei como tem algumas pessoas que voltam à lama, que voltam a rolar na lama, porque não... Volta para o vômito, como diz a palavra. Então. O espojador da lama. Nós viemos conversando sobre isso, né, pastor? Sim. Sobre esse problema que eu vejo para as pessoas que já andaram no caminho e se desviaram. Então, esse nome para mim, desviado, me apavora. Eu sempre pedi para o Senhor, eu nunca quero dizer para uma pessoa, eu conheci Jesus, mas hoje eu estou desviado. Eu acho isso tão sério
que eu pedi para o Senhor uma coisa, que Ele me levasse antes disso acontecer. Ele falou, se um dia o Senhor sentir que eu vou cair, que eu vou fazer alguma coisa que não agrade o Senhor, eu vou sair do seu caminho, o Senhor me leva. E eu fiz isso com muita sanidade. Então eu sei que para mim, estar em Cristo é uma questão de vida. Estar vivo. Se eu morrer também não tenho preocupação, porque eu continuo viva. Mas eu não queria nunca esse rótulo, né, que as pessoas falam com naturalidade. Eu sou desviado. Eu até gelo, porque eu lembro do livro de Hebreus que nós viemos conversando, Sim. né, pastor? O livro de Hebreus é muito sério para quem é desviado. E aí até a gente ficou questionando as possibilidades dessa pessoa voltar para os caminhos do Senhor. Se existe essa possibilidade. Sim. E a gente sabe que ficou mais difícil. Entendemos isso, pastor? Que ficou mais difícil? Verdade. Né? É melhor a gente não entrar muito no livro de Hebreus, porque senão vai ter muita gente. O chicote vai estalar. O chicote vai estalar. Vamos voltar para Efésios. Vamos voltar para Efésios. Vamos voltar para misericórdia. Eu gostaria de ajudar alguém que está nos ouvindo. Ajude, pastor. A trazer mais praticidade à revelação das Escrituras. Né? Ainda no assunto de bênção, porque eu creio que se você está aqui nos assistindo, você ama o Senhor. Né? Com certeza. Não estaria aqui se não amasse. E nós também precisamos amar a bênção do Senhor. Alguns vão dizer, não, eu não quero a mão do Senhor, né? Eu não quero aquilo que o Senhor pode me dar. Eu quero só a face do Senhor, eu quero... Sou espiritual demais, né? Conversa mole. Isso é conversa mole. Você pode querer a face, deve querer a face, mas eu quero a mão também. Por que não? Por que não? Se Ele me deu tudo, por que eu vou querer... Eu quero contemplar o Senhor, estar na presença do Senhor, ser espiritual, viver debaixo da palavra, orar, meditar, fazer tudo. Mas eu quero o favor do Senhor. Claro que eu quero. E a pessoa que pensa dessa forma, ela está se tornando muito espiritual, mais espiritual do que a própria palavra. E a palavra fala sobre galardão, sobre algo que Ele vai nos dar. Né? Então eu quero isso, eu desejo isso. O apóstolo Paulo desejou isso. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu sigo rumo ao alvo para o prêmio da soberana vocação. Então, voltando na praticidade da bênção, a bênção está linkada com o favor divino. Sabemos que existe um favor divino, uma graça divina que nos alcança para a salvação. Não fazemos nada para alcançar a salvação. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da fé naquilo que Ele fez. Mas existem coisas dentro do pacote da salvação que elas só são acessadas pela fé. Por um bom procedimento também. Com certeza. Por um bom procedimento. Voltando para aquilo que Deus disse para Caim. Se procederes bem, certamente serás abençoado também. Aceito. Então existe uma aceitação e uma bênção divina que é liberada na medida em que a pessoa anda nos mandamentos. E a pessoa que anda nos mandamentos, ela se encaixa naquilo que Jesus disse, quando Ele disse, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que guarda os mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu preciso andar nos seus mandamentos, eu preciso guardar a sua palavra. E uma vez que eu fiz aquilo que Ele espera que eu faça, existe uma recompensa da parte dele. Deus é galardoador. Ele é. E nós precisamos desejar esse galardão. Com e certeza. Se nós quisermos fazer coisas grandes para o Senhor, e eu creio que todos nós queremos fazer algo grande para o Senhor, nós precisamos entender como Deus opera. Não é da nossa forma. Entender como não Ele é o pensa. meu sonho. Não é a minha visão. Não é a minha missão. Não é do meu jeito. É do não jeito é, eu vou dele. planejar aqui e Senhor vem e abençoe. Não, é eu entender aquilo que Ele quer que eu faça e me adequar ao propósito dele. Porque uma vez que eu me adequei ao propósito, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Mateus 6,33 vai dizer que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo aquilo que você precisa será acrescentado. Aleluia. Não seja como os gentios que buscam roupas, que buscam comida. Não bota o seu foco nisso. Ainda que essas coisas sejam boas, e o próprio Deus vai se encarregar de nos vestir melhor do que Salomão, como a Bíblia diz. Né? Em outras palavras, ele está dizendo, não foque no natural, porque os gentios fazem tal coisa. Isso. E nós não podemos ser como os gentios. Nós que nascemos de novo, o nosso foco mudou. O nosso foco agora é Deus, o seu reino e a justiça do seu reino. Amém. E se eu fizer isso, tudo aquilo que eu tenho para cumprir aquilo que ele me criou para ser, vai estar disponível. Vai estar disponível. Então eu não preciso me preocupar. Eu só preciso focar em fazer a vontade de Deus. Porque tudo aquilo que eu preciso está no lugar do meu chamado. A provisão que eu preciso. Então as pessoas, elas às vezes perecem por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas uma vez que eu conheci o princípio de Deus em relação àquele assunto, eu preciso pôr em prática. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não sei. Né? Não sei. Não importa, né? Não sei. O que eu gostaria que você fizesse? Que você cumprisse o seu chamado. Que você fizesse uma parceria com Deus, uma associação com Deus e andasse na plenitude daquilo que Ele tem para você, independente do que os outros vão pensar. Independente. Porque eu já estou crucificado com Cristo, a minha reputação já morreu com Cristo. Já não tem uma reputação. Agora eu quero Ele. Eu quero o reino de Deus em manifestação. Eu não estou mais contente com coisas naturais somente. Eu quero as espirituais, eu quero dons. Eu quero operar na palavra de conhecimento que aquele rapaz operou. Quando ele me alcançou pela graça de Deus, ele estava se movendo debaixo da unção. Que coisa maravilhosa. É você cooperar com o Espírito e ser participante dos dons do Espírito. Que coisa maravilhosa que é ser participante do corpo de Cristo e auxiliar e cooperar a Deus na edificação de pessoas, de influenciar o destino eterno de pessoas. Esse é o maior dos privilégios. Esse é o maior. Agora, para que eu flua de uma forma plena nessas coisas, eu preciso entender o propósito divino. Eu preciso entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer que eu faça. Né? E não ficar inventando moda, não ficar tentando inventar a roda, né? Trazendo uma roupagem para o evangelho que não é dele. Verdade. Eu preciso me adequar àquilo que Deus já propôs para mim. Amém. E na medida que eu me adequo, aí a bênção começa a operar. A bênção começa a fluir. Correr atrás de mim. Eu não sei o porquê que as coisas não estão dando certo para mim. Talvez não esteja andando na palavra. Eu não sei escutei um rapaz... isso está acontecendo na minha vida. Eu sempre tenho uma raiz, né, pastor? Tudo tem uma raiz. E você pode procurar que a raiz está numa mágoa, está num ressentimento, está num pecado escondido, está numa falta de perdão. Tudo nessa vida tem colheita. E Deus é misericordioso. Ele é. Deus é misericordioso. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não leva. Mas uma vez que o conhecimento chega, ele espera que nós apresentemos uma resposta digna da nossa vocação, como o apóstolo Paulo vai dizer. Ele espera que nós apresentemos uma resposta digna da nossa vocação. E deixa eu dizer, para eu completar e andar na plenitude daquilo que Deus tem para mim, e isso se aplica a todo aquele que nasceu de novo, eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer que Ele fará coisas maiores do que eu posso imaginar, daquilo que minha mente pode captar, né? Daquilo que a minha capacidade intelectiva consegue tocar. Porque com Deus não é 2 mais 2 é igual a 4. É 1 bota 1000 e 2 bota 10.000 para correr. A matemática de Deus é diferente. É verdade. É bem por aí. Uns peixinhos ali se tornam muitos. É verdade. Uns pãezinhos se tornam muitos. Então Deus ele não depende dessas coisas. Naturais. Né? E para nós tocarmos em coisas grandes no Senhor, nós precisamos surfar na onda da aprovação, surfar na onda da bênção de Deus. Porque como Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, a Bíblia relata o seguinte,
que Ele pode fazer superabundantemente mais, além daquilo. Não é só superabundantemente mais, é além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós planejamos, daquilo que nós sonhamos, porque, de novo, aquilo que não penetrou no coração humano, aquilo que não entrou em ouvido humano, que foi aquilo que Ele preparou para nós. Para que eu acesse tudo aquilo que Ele preparou para nós, eu preciso crer na palavra. Eu preciso obedecer os mandamentos. E as pessoas às vezes não querem se alinhar e não querem se encaixar e esperam a aprovação divina. Eu vou fazer do meu jeito. Isso. E o Senhor tem que me aceitar do jeito que eu quiser. E Exato. Não é assim. A coisa não funciona assim com Deus. É você que tem que buscar saber o que Ele quer. Saber o que Ele pensa. Por isso, eu assim considero o trabalho que eu faço, eu levo muito a sério, porque eu ensino todos os dias a palavra. Porque eu sei que é ali que vai gerar vida, que vai gerar transformação, que vai gerar bênção do Senhor. Se a gente tem que se adequar à vontade de Deus, adequar à vontade de Deus. Ah, não, mas eu aprendi assim, a minha mãe me ensinou assim, eu vou fazer assim o resto da minha vida. Tá bom. É uma escolha. Mas nós sabemos que Deus deixou essa palavra para nós, não é para enfeitar a sua estante, nem para ficar aberta no Salmo 91, amarelada, né? Nós temos que conhecer, prosseguir conhecendo. Sabe o que eu acho impressionante, né? A pessoa... Espero que nenhum dos ouvintes estejam nessa situação aí. Não tem nenhum ouvinte aqui nessa situação, aleluia. Nenhum. É interessante observar que, inclusive na Bíblia, você vai achar casos de pessoas que não somente eram pessoas que trabalhavam no secular, mas pessoas que serviam no templo, vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida de adultério, como diz Malaquias capítulo 2. Os filhos de Eli também pecavam, adulteravam dentro do templo. Aí esses sacerdotes de Malaquias capítulo 2, eles ainda faziam atividades religiosas concernentes ao templo, traziam ofertas e choravam. E ainda questionavam, perguntavam, por que Deus não está aceitando as nossas ofertas? Ou por que a bênção, a aprovação de Deus não está acontecendo aqui, né? E Deus fala, olha, vocês têm sido infiéis com a mulher da tua mocidade, vocês estão andando em adultério. Misericórdia. Vocês estão andando em adultério. Não podia ser mais grave. Vem no altar e espera ainda que Deus vai deixar passar, né? Vai passar batido. Vai dar um jeitinho brasileiro? Um jeitinho brasileiro não tem. O nosso Deus, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Ele, como diz o próprio livro de Malaquias, ele vai se assentar como alguém que vai lavar, como alguém que vai limpar. Né? Jesus foi profetizado em Malaquias capítulo 4, que ele vai trazer salvação em suas asas. Ele vai se assentar como um lavandeiro, vai limpar, vai lavar, vai alinhar. Aí a pessoa vive de qualquer jeito e quer que as coisas deem certo, quer que as coisas fluam. Não tem como, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8 que a pessoa que anda na carne, ela se torna inimigo de Deus. Então não é nenhum problema com o diabo, não é nenhum problema com demônios, é um problema com o próprio Deus. Deus bota a mão no peito e fala, você vem até aqui. Você está limitado pela tua vida carnal. Aí na medida que nós nos arrependemos, porque esse não é o fim, nós alcançamos a misericórdia de Deus. É isso que Deus, dá tempo, né? E é isso que Deus espera dos seus filhos, que nós cresçamos em misericórdia, que nós cresçamos em arrependimento. A pessoa anda em fornicação, por exemplo, fazendo sexo antes do casamento. E vem na igreja e tá tudo certo, e eu boto uma capa religiosa ali e tá tudo bem. Não é bem por aí, não é assim que a banda toca. Né? As coisas têm que ser feitas com santidade. Deus estabeleceu o caminho, diante de Deus. Deus estabeleceu o caminho de santidade. E o caminho de santidade é um caminho estreito. Precisa ter renúncia, precisa ter entrega,
precisa ter alinhamento, precisa ter adequamento às Escrituras. E isso é um processo. Né? Eu não julgo que eu tenho alcançado, assim como o apóstolo Paulo diz, eu não julgo que eu alcancei a perfeição. Como eu disse segunda-feira no podcast que eu estava participando, a igreja não é um lugar de perfeição. A gente está falando essas coisas aqui, mas não é para expelir as pessoas. Não é para expelir, pelo contrário. É para, de alguma forma, trazer arrependimento, para que as pessoas se consertem e entrem no modo operandes de Deus. Não é para expelir, mas essa presente exortação é para trazer a pessoa para perto, para que ela possa experimentar de tudo aquilo que Deus preparou para ela. Pedro vai dizer, sede santos como eu sou santo. Então, a gente não está pregando perfeição. O próprio apóstolo Paulo disse, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Se Paulo não alcançou, quem somos nós? Né? Então Paulo disse, eu não julgo ter alcançado, mas eu esqueço o que para trás ficou e sigo rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Gente, eu não me dei conta que nós estamos aqui há quase 1 hora, agora que o Elias acabou de me avisar, e eu não vi o tempo passar, e eu acredito que vocês também não viram, porque, gente, eu tô achando que faz 20 minutos, já faz 1 hora que a gente está conversando, e foi realmente uma conversa edificante, pastor. Maravilhosa, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com muitas pessoas nesse podcast. E como eu sempre Espero voltar. Com certeza. Me convide de novo, Lena. Com certeza, vou convidar muitas vezes. Porque foi um tempo curto. Nunca é o suficiente, né, pastor? Nunca é o suficiente. Então, pastor, como eu sempre termino os meus podcasts fazendo aquelas perguntinhas rápidas, que o senhor já assistiu, já sabe como é que é, e são sempre as mesmas, é que para terminar no padrão, certo? Fala rapidinho pra gente, pastor, um amor. Minha esposa. Ô, Glória, parabéns. A pastora Júlia, linda, maravilhosa, uma bênção. Te amo. Uma dor. Crianças de rua. Me traz dor. Criança de rua. Criança de rua me dá muita dor. É algo doloroso mesmo, né, Nossa, pastor? Meu Deus do céu. Inclusive, o senhor cuida de muitas crianças carentes na África. Tem o projeto, nós nem falamos do projeto dele na África, porque ele... Quanto tempo o senhor ficou lá na África? 10 anos, indo e voltando, né? 10 anos, mas continua com o trabalho lá aberto. Continua. 4 igrejas e um projeto com crianças carentes. E lá deve ter muito, né? Lá Tem muito. Muito mais do que aqui, né? Eu creio. Mas realmente é algo que dói no coração. Dói. Né? Criança passando fome, criança passando... Eu gostaria de fazer mais por eles. O Senhor vai permitir isso através das nossas vidas. Se todo mundo tivesse esse desejo, acho que não haveria mais crianças assim. Se mais pessoas tivessem o mesmo desejo que está no seu coração, já teria terminado esse. Uma alegria. Posso falar da primeira pergunta? O amor? O meu maior amor é Deus, lógico. É sempre além de Segundo, Jesus. A pergunta é sempre tá. além de Jesus. Porque eu já sei que a resposta é sempre Jesus, então o senhor já sabia, né? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Então, não, a pergunta é sempre um amor. Esposa... Aí todo mundo começou a responder Jesus, Jesus, Jesus. Falei, não, além de Jesus, porque Jesus a gente sabe que é seu amor maior. Né? Então deixa eu acrescentar, minha esposa e minhas filhas. Aquelas coisas lindas, belezinha. Meu pai e minha mãe também. Também, em nome de Jesus. Um abraço para vocês todos. Uma alegria, pastor. Poder compartilhar da palavra, poder compartilhar das coisas de Deus. Isso me traz uma alegria... É notável. A gente nota indizível. Isso. A gente nota. É notável. Uma esperança. Que toda a minha família será salva. Aleluia. Toda a minha família e a minha parentela. Eu também creio muito nisso. Desejo muito, espero muito, um desejo. Acho que esse já entrou em desejo. Esperança que todos se convertem. E o desejo que todos se convertam. Creio. Acho que uma matou a outra, né? Uma comida. Aquela sua mãe maravilhosa que faz um arroz e feijão que ninguém faz igual. Eu gosto de risoto de camarão. Risoto de camarão? Risoto de camarão. Uau! Esse é meu filho que é especialista. Qualquer hora eu vou falar, Kleber, precisa convidar o pastor Daniel, porque, olha, ele gosta e você faz muito bem. Será um prazer. Uma bebida.
Água com gás. Eu também. E limão. Espremido. Espremido. Igualzinho. Um evangelista. Reinhard Bonk. Alemão. Alemão. Reinhard Bonk. Vou ler alguma coisa dele. Evangelismo por Fogo, um clássico. Uau. Ele tem livros bons. Amém. Coisas Maiores. Ele tem um livro chamado Coisas Ainda Maiores. São 12 relatos e testemunhos, né, de cruzadas que ele fez, cultos. Que legal. Impressionante. Uma música. Uma música. Que toca o seu coração, que toca o seu espírito. A Ele a Glória. A Ele a Essa. glória. Ultimamente Eu não tenho... vou cantar, tá? Porque eu canto muito mal. Eu tenho minha filha que canta, mas eu não canto. Mas a gente vai pôr aqui, né? A gente vai colocar essa música. Eu gosto muito da Betel. Não sei se você conhece. Betel é um grupo de música. Pessoal da Califórnia. É? É. Que legal. São muito bons. Jesus Culture também. Eu tenho escutado recentemente Gabriela Rocha. Gosto dela também. Não, Gabriela Rocha não. Como é que chama a moça? Epa, a Gabriela Júlia Rocha. Vitória. Júlia Vitória. Eu não conheço. Não conhecia muito também não. Mas eu até postei algo no Instagram ontem com a música dela de fundo, assim, sabe? Que Júlia legal. Vitória, música eu não vou lembrar, mas muito bonita a música. Legal. Um versículo da palavra. De tantos que o senhor falou aqui, né? Falou tantos aqui, mas fala mais um aí, bem. Um dos versículos, eu vou ler. Vai, Posso ler? Pode ler. Esse é um dos versículos que eu acho mais bonito de toda a Bíblia. Está em Daniel, capítulo 12, versículo 3, falando sobre os últimos dias. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento. Uau. E aqueles que conduzem muito à justiça serão como as estrelas, para sempre e eternamente. Eternamente. Que coisa linda. Lindo o versículo, né? Já pensou? Não é pouco não, né, gente? Não é pouco não. As promessas de Deus são tremendas. E um conselho que o senhor queira dar para as pessoas que nos ouviram, que estão nos ouvindo? Olha, conselhos, eles se encaixam em vários lugares, né? Se for um conselho para cristão, eu diria, se envolva com a igreja local. Isso. Talvez esse seja o conselho mais precioso para alguém que é cristão. Esteja envolvido numa comunidade, numa igreja. Esteja envolvido numa igreja local. Se for para um missionário, alguma missionária ou candidata missionária que esteja nos assistindo, porque o seu público é mais de mulheres, né? Olha, você sabe que não? Eu acho que meu público também A gente faz uma média, eu acho que eu tenho bastante público masculino. Agora a gente vai começar com os homens e vamos ver se os masculinos o público masculino vai aumentar. Se for um conselho para missionário, eu diria, escute aqueles que estão no campo antes de você. Uhum. Então, esses dois conselhos eu daria relacionado à parte eclesiástica. Hein? Amém, amém. Então é isso, gente. Foi um podcast maravilhoso. Eu agradeço muito ao pastor Daniel por ter aceitado o meu convite, essa honra que ele nos deu. Eu espero e eu creio que muitos homens virão até aqui para testemunhar, para falar da palavra, para debater alguns assuntos, como hoje nós acabamos entrando mais na parte de ensino da palavra, ministração, revelação. E eu espero receber cada dia mais homens de Deus, já tenho convidado alguns, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas, porque o testemunho das pessoas é uma coisa importante que atrai a pessoa para a presença de Deus. Toda essa Bíblia, ela fala de testemunhos, ela fala de homens que tiveram bons e maus testemunhos. Então, aqueles que a gente deve seguir, imitar, e aqueles que a gente deve evitar de se comportar como eles. Então, a Bíblia está repleta de pessoas, de homens e mulheres de Deus que nos trazem fortalecimento na nossa fé. Amém? Amém. Obrigada. E Prazer. Eu agradeço de coração o senhor ter vindo até aqui. Foi uma honra. A honra foi minha.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.